Pessoal, hoje vamos falar sobre redes neurais artificiais de múltipla camada. Anteriormente falamos sobre o perceptron, com duas entradas para fazer lógicas ou AND, NOR. Ele basicamente tem duas entradas, faz o processamento de somatório, aplica uma função linear de ativação e conseguiu separar padrões como lógica AND e OR testados em sala de aula. No entanto, quando se aplica XOR, ele não consegue separar. A lógica XOR, assim como XNOR, precisaria de uma separação mais ampla. São dois padrões diferentes. Deveria conseguir separar esses padrões. Para se obter isso, eu preciso de uma rede neural de múltiplas camadas. E o que é a rede neural de múltiplas camadas? Basicamente, eu teria a necessidade de inserir mais neurônios. Por exemplo, aqui, duas entradas. Dois neurônios de entrada. Os neurônios de entrada são basicamente pontos para a entrada do dado. Dois neurônios na camada oculta. A camada oculta recebe esse nome porque ela está entre a entrada e a saída. Eu tenho conexões entre esses neurônios, da mesma forma, conexões com o neurônio de saída, a camada de saída. E aqui a camada de entrada. Todos os neurônios seguem o mesmo formato do neurônio perceptron, em que eles têm uma somatória, uma função de ativação, somatória, função de ativação. A gente vai ver que na rotina disponibilizada no GitHub, existe um BIOS aqui, que Copy, nosso amigo Copy, nomeia como θ. θ1 do neurônio 1, θ2, e assim sucessivamente. Que é um viés, um bias, né? Um elemento que é colocado para modificar um pouco o padrão de um neurônio em relação ao outro. Eu tenho dois movimentos para o treinamento de uma rede neural. Nós colocamos dois neurônios da camada oculta, dois na entrada que corresponde aos dois padrões de entrada, que por exemplo x1 e x2, valor desejado, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0 aqui, 1, 1, que é XOR. Para que eu faça, primeiramente, eu preciso da fase para o treinamento, eu preciso da fase inicial de alimentação da rede neural. E, posteriormente, feed forward e backward. Também conhecido como backpropagation. Para que eu faça esse processo inicial, eu preciso realizar para cada um dos neurônios a somatória, que a gente vai colocar um nome seguindo o padrão de copy de x da camada J. Qual o valor de x dessa somatória para a camada J? xj é igual a somatória de xi wj menos θj, onde θj é bis, em que a somatória vai de igual a 1 até o valor de n. Neste caso aqui, não há somatória, não há peso, o peso inicia-se a partir dessa camada. Por isso que em algumas rotinas você não vai encontrar essa camada de neurônio de entrada. Uma vez que ele não tem peso, não realiza somatória, ele só vai realizar esse processo aqui. Aqui seria um θ2, θ3 e aqui um θ4. Aqui eu teria um peso W11, W12, W21, W22. E aqui? Isso. θ3, θ4, θ5. W.
3. Para ficar um padrão legal, W 1,3, W 1,4, W 2,3 e W 2,4. E aqui W 3,5, W 4,5. Só para ficar fácil de entender o peso que vai de 4 a 5. No entanto, os padrões aqui eles usam números sequenciais. A somatória dos valores de entrada. Inicialmente, os pesos possuem valores aleatórios que a gente tem que inserir. Vamos criar um espaço aqui só para colocar os pesos aleatórios. W 1,3, W 1,4, W 2,3, W 2,4 e W 3,5, W 4,5. Esses pesos correspondem aos neurônios de entrada em relação à oculta e esses dois aqui em relação à camada oculta aos neurônios de entrada. Mesma forma eu tenho saídas. Saída o Y3 do neurônio 3 e o Y4, Y4 do neurônio 4 e o Y5 do neurônio 5. E eu tenho esse θ, né, que nesse exemplo nosso a gente pode usar valores aleatórios também. θ3, θ4, θ5. A partir do momento que eu alimento dados na entrada, eu aplico a minha função de ativação, que é o y. Y de j é igual a 1 sobre 1 mais e elevado a menos jx. Esse valor restante da somatória, mais o desvio, ou menos o desvio, é aplicado na função y, que é a função de ativação. A partir do momento que eu aplico esse dado da minha camada de entrada para a camada oculta e posteriormente da camada oculta sabendo esses pesos para a camada de saída, eu consigo finalizar então o processo feed-forward, o processo de alimentação de dados na rede. E eu consigo então calcular o erro. O erro da camada K, por exemplo, é dk menos yk. Considerando que a entrada aqui é a J, isso, I, J, K, I, J, K, I, J, K. Para ficar mais fácil de entender em relação às fórmulas apresentadas. Posteriormente, eu faço esse erro propagar para ajustar os pesos. Então, eu venho aqui, aplico a derivada da função sigmoide, que é a função em que eu tenho uma variação linear do padrão, é o que? Y de K sobre X de K e de K. Por que a derivada? A derivada é uma tendência. Aplica uma tendência futura. Aplica uma tendência futura. A função da derivada permite eu perceber a tendência de variação da minha saída. Em que essa derivada da função sigmoide, y de j, 1 menos y de j e o erro de k. Posteriormente, calculo essa variação, esse delta da camada J, que também está relacionado com a derivada da função sigmoide, y de j, aqui ficou k, y de k, y de j, 1 menos y de j, somatório de wjk
delta de K, onde K é igual a 1 até N. Ou seja, calculo o valor desse delta a partir do erro nessa saída aqui. Esse é o D, é o meu D desejado. Esse é o Y de K, que no caso é do neurônio 5. Obtenho o delta a partir da derivada da função sigmoide, que é a tendência de variação, vezes esse erro. E posteriormente obtenho a tendência da camada de oculta, que é a derivada da sigmoide, mas agora aplicada a cada um dos pesos. Então, esse aqui está relacionado como só tem um peso, está relacionado a esse peso, ao delta da camada posterior vezes esse peso. Já esse, ao delta da camada posterior vezes esse peso, que obtém os deltas. Aqui eu vou obter o delta dessa camada, mas não tem o delta dessa camada, porque é só a camada de entrada. E posteriormente ajusto os erros, ajusto os pesos. W e J são esses pesos aqui. Interrompemos nossa programação normal para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. Só tivemos uma interrupção aqui, mas continuando o ajuste dos pesos da camada JK, que é a camada, os pesos da camada intermediária para a saída, é igual ao valor do peso mais uma taxa de aprendizagem, que é multiplicada pela saída do neurônio, vezes o delta da camada posterior. Da mesma forma, o ajuste dos pesos da camada I para a camada J, WJ, o peso do valor do peso na camada, vezes a taxa de aprendizagem, vezes o valor de entrada, vezes o delta da camada posterior. Certo? O peso. Esse peso, por exemplo, vai ser o valor dessa entrada x2 no momento, mais a taxa de aprendizagem, vezes a saída IJ, o XI, vezes o XI, vezes o delta do neurônio posterior. Já esse outro neurônio é em relação a delta desse neurônio. Por isso o J aqui. Digamos assim, J1, J2. J1, J2. E aqui o K1. Certo? E 1 e 2, né? E 1 e 2 ficaria dessa forma aqui. Certo? Fazendo um exemplo, lembrando que vocês vão ver que existem outros elementos que eu posso inserir aqui como momento, que está relacionado com a variação do peso. Né? O delta representa a variação da minha saída e o momento representaria a variação do peso anterior em relação ao ajuste atual, como está variando, levando isso em consideração, e várias outras modificações que podem ser feitas, como por exemplo a mudança na função de ativação, usando tangente hiperbólica ou outra função que permita um aprendizado mais eficiente, e algumas outras configurações possíveis. Então, por exemplo, fazendo um ajuste, uma seleção aqui aleatória de pesos, menos 0,2, 0,3, 0,3, menos 0,4, 0,1, 0,2, menos 0,2, um θ aqui, por exemplo, 0,1, 0,2, menos 0,1, que pode ser utilizado ou não na sua rede neural. No entanto, ele ajuda a diferenciar os neurônios uns em relação ao outro. Vamos aplicar esse padrão. A gente vai ver que a rotina MLP disponibilizada no GitHub, ele considera a época, mas selecionando uma entrada dentro das possíveis entradas. Cada época é um movimento feedward e o backward, backward, relacionado a uma possível entrada. E qual que é o critério de parada no sistema?
critério de parada está relacionado ao erro quadrático médio. Qual que é o erro quadrático médio em relação ao minha rede neural? Eu posso considerar um erro satisfatório, um valor de 0,01, cálculo do erro quadrado médio, ou seja, a somatória dos erros de cada camada de padrão elevado ao quadrado. Somatória dos erros d menos y ao quadrado dividido por 2. Isso. De todos os padrões. Todos os padrões. Qual erro? Quando o erro alcança 0,01, poxa, estou com um resultado bastante satisfatório. Não alcançou. Dependendo do problema, se ele é muito complexo, você pode modificar. Corrigir, mudar isso aqui para ver se satisfaz. Ou mudar a configuração da rede como um todo, do sistema como um todo, para melhorar a sua performance. Por exemplo, aqui, onde está meu calculador? Nós temos aqui então a somatória desses neurônios 3 e 4. Onde vai colocar esse dado? Onde eu vou colocar isso? Eu teria que colocar a somatória aqui. Onde está a caneta preta? Somatória aqui. Y4. Somatória. Somatória. Y5. Então, por exemplo, a somatória. Isso aqui. 1, como se eu estivesse entrando 1 aqui e 0 aqui. O valor desejado na saída é igual a 1. Qual que é a somatória nesse ponto? É W3. Somatória nesse ponto, como se o x1 estivesse aqui. Então, nesse ponto, qual que é a somatória? No 3. S3, S4 e S5. Somatório em 3 é igual a W3 vezes 1, W3 menos 0,2 vezes 1, menos 0,2 vezes 1, mais 0 vezes 2, 3, é menos 0,4, que vai dar 0. Então, a somatória, considerando o θ3, que é 0,1. Então, vai ser o quê? Vamos colocar aqui, deixa a taxa de aprendizagem, 0,1. Ajustamos a taxa de aprendizagem. A minha somatória vai ser o quê? W3 menos 0,2 vezes a entrada, mais W23 menos 0,4 vezes a entrada, que é 0, menos o θ3, 0,1. Isso vai dar menos 0,2 menos 0,1, menos 0,3. Então, o valor da somatória aqui é menos 0,3. Da mesma forma, em S4, eu tenho que S4, neurônio 4, somatória do neurônio 4, eu tenho x2, W24, que é 0,1, 0 vezes 0,1, mais x1 vezes W4, 0,3, mais 1 vezes 0,3, mais o seu desvio, o bias, menos, né? 0,2. Isso vai dar 0,1 vezes mais 0,3, menos 0,2, 0,2. 0,2. Então, vem aqui 0,2. Agora, não, eu venho aqui 0,2. Agora, para calcular a saída, eu aplico na função sigmoide. 1 dividido por 1 mais
epsilon de menos 0,3, ou seja, de ponto 3, 0,42. Vou colocar só duas casas aqui, no entanto o computador vai ter mais casas. Da mesma forma, ponto 2. (0,45). Esses valores 0,42 e 0,45 já são entrada desse neurônio. Então, calculando essa somatória, eu tenho o quê? Eu tenho W35 vezes Y3, olha o Y3 aqui, olha o Y2. Esse é o 2, de J. Y3 vezes W35, 0,2, 0,2 vezes 0,42, mais Y2, Y4, 0,45 vezes menos 0,2, menos o desvio dele, que é mais 1, mais 0,1, que é negativo, mais somatória ponto 2 vezes ponto 42, mais ponto 45, vezes menos ponto 2, mais ponto 1, 0,092, 0,09, 94, 0,09. Estou usando só duas casas depois da vírgula, só que está errado. 0,09 é aqui. O y é calculado a partir disso, usando a função sigmoide. 1 dividido por 1 mais o meu amigo epsilon menos 0,09, 0,52. Poxa, essa é a minha saída. O YK, 0,52. O desejado era 1. E o erro? 1 menos 0,52, 0,48. Esse é meu erro. A partir desse erro, eu posso calcular ΔK, ΔJ, para cada um dos J e obter então a correção dos pesos. Está gravando ainda? Está gravando? Está gravando? Ainda bem, porque a gente explica as coisas e não grava. Calculo então o ΔK, que é igual a... Qual que é o Y? Ponto 52. Ponto 52 vezes 1 menos ponto 52 vezes o erro, ponto 48. 0,12. Que legal. E o delta, vamos dizer que é do neurônio 3. É o quê? Está relacionado a y de j, que é do 3. Cuidado para não confundir. Ó, y de j, ponto 42, vezes 1 menos ponto 42, vezes a somatória dos pesos que ele disponibiliza, está saindo dele, que está na camada, vezes o delta do K. Se fossem dois neurônios saída, faria duas operações aqui, mas como é só um neurônio saída, fica mais simples. Então é esse peso vezes ponto 12. Esse ponto 12 vezes o peso dá 35. Dá 35, ponto 12. Que é igual a 0,006. E o 4 é o quê? O valor do Y4, ponto 45, vezes 1 menos ponto 45, vezes o ΔK, que é ponto 12,
vezes W45 menos 0,2. Menos 0,06. Tá certo isso? O 3, 0,42 vezes 0,42. 0,42 vezes 1 menos 0,42 vezes 0,12 vezes o peso, 3,5. 3,5,2. Questão dos pesos são iguais, no entanto, são uma é positivo e outra negativa, vou ter resultados equivalentes. A partir disso, posso fazer a correção de cada um dos pesos. Exemplificando aqui, ó, o W24 igual ao W24, 0,1, mais 0,1, que é a taxa de aprendizagem. Quem aprende? O ele está aprendendo. Em nenhum momento anterior, nós aprendemos alguma coisa. Quem é corrigido e ajustado é o ele. Vezes o y de j. Quem é o y de j? Por exemplo, aqui é o 2,4, peso 2,4. Não, peso 2,4. Ah, peso 2,4. Espera aí. Se é 2,4, estou aqui nessa camada. Vezes o xi, que é 2,4, tá entre essas camadas. Vezes o xi, que no caso é o 2, que é 0. Vezes o delta deste neurônio, que é o delta 4, menos 0,006, que vai ser igual a 0,1. Por quê? Porque eu não estou aprendendo nada, porque a entrada é igual a 0. A entrada não está interferindo na minha rede. É 0 a entrada. Ela não está agregando a rede, porque ela está multiplicando o valor do aprendizado, digamos assim, da correção, vezes 0. Da mesma forma, está entrando 0 aqui, não está influenciando. Então, não apresenta correção no peso. Já, por exemplo, o W14, ele vem da entrada x1, W14 é igual a 0,3, mais 0,1, que é a taxa de aprendizagem, mais o y de j, que é... Não, eu estou aqui, né? Mais o xi, que é igual a 1, vezes o delta W14, vezes o delta de 4, que é menos 0,06. Isso aí vai fazer o quê? Ponto 3 mais ponto 1 vezes 1 vezes menos ponto 006. Nossa, 0,299, que se a gente aproximar é igual a 0,3, mas já é a correção acontecendo. Isso é a base do algoritmo backpropagation. Vocês encontram vários exemplos na internet com várias possibilidades de modificação, o qual eu espero que vocês façam para testar as possibilidades da rede neural e obter o melhor resultado possível. Até mais!